O meu início na arte, na literatura e especificamente na poesia, que é por onde eu ando, está totalmente vinculado a uma questão de um tratamento em recuperação e recuperação para dependência química. Eu sou dependente químico, em 2012 eu me internei voluntariamente para passar por um processo de desintoxicação. E na verdade a produção literária ela começa nesse momento. Eu percebi a poesia como uma alternativa, como uma fuga. Portanto decidi, agora é o momento que a vida está acontecendo. Resolvi abrir mão dos lamentos e seguir perdido em bons pensamentos. Pelo menos até terminar esse poema, irei procurar a leveza em meu ser, irei abandonar meus dilemas, no intuito de me refazer. Meus dois primeiros livros, ele tem a temática da dependência, mas de forma mais camuflada, né? Mais implícita e tal. O terceiro livro, Descanso do Caos, ele está explícito essa questão. O livro ele tem até uma estrutura meio que de romance, de começo, meio e fim, mas através de poemas. Na verdade, eu tinha um livro pronto, político, que é uma vertente que me interessa muito, social, político e tal. Numa fatalidade, um amigo morreu, um amigo que tinha passado por esse processo de internação junto comigo. Morreu limpo, morreu trabalhando, um acidente de trabalho. E a morte desse cara me aproximou de novo dessa temática e senti uma necessidade de escrever e dedicar isso a ele e tal. E então eu dei um time nas poesias políticas e mergulhei por uns 6 meses, talvez, nessa temática da dependência química. O Descanso do Caos é o único livro que ele trata de uma temática, o livro todo, né? Desde as questões mais obscuras da dependência, dos medos, dos anseios, das fissuras e tal, até o processo de reflexão sobre isso, né? E trago filosofia nessa história, né? O refletir sobre a condição, né? No geral, meus escritos, eu gosto muito, uma coisa que eu chamo de poesia do momento, da ideia vir e ir para o papel, né? Sem intuitiva, visceral, assim, né? E aí transita no cotidiano, sala de aula, a indisciplina de um aluno que, num primeiro momento, eu sempre vejo com bons olhos, né? A indisciplina ou a rebeldia demonstra atitude, isso me interessa muito. Então, caminha a luta, né? A luta política, a procura de algo melhor para as pessoas, para a vida, para o cotidiano, né? Tudo isso contém nos meus escritos. O engravatado mostra seu descaso com a tia que varre a rua, pensando que a casa poderia ser sua. Vira o quarteirão, o senhor arrasta o chinelo, na mão um saco de pão, cheiro de fome, vem à mente os famintos, sem nome. Um pouco mais adiante, lembrei-me de alguns dias de antes. O menino me pede R$1 para o pão, gostaria de lhe dar um sopro no coração. Praça Toledo é um lugar que ela está na minha vida desde sempre, na pré-adolescência andando de skate nessa praça. O meu segundo filho nasce aqui na Gota de Leite, então tem uma relação com a praça, de sair de lá e vir para cá e tal, e ir até o posto, tomar um café. E tem uma memória também da começo da fase adulta e adolescência ainda, das viradas culturais que aconteciam aqui, né? Esse cenário, um museu dentro de uma praça, antigamente ali um colégio, né? E aqueles shows ficaram bem marcados na minha memória, assim, inserido dentro, no meio dos prédios e tal. Eu gosto dessa coisa urbana. Tem um poema no segundo livro, chama Silêncio Perturbado, que tenta transmitir a ideia de como estamos sós no final das contas, né? Entre tanta tecnologia, entre tanto prédio, entre tanto barulho, no final das contas todo mundo está só consigo mesmo, né? Então é um poema que partiu de um andar, né? De uma caminhada e refletindo sobre essa ideia, né? No barulho humanizado das grandes ruas ecoa em mim um silêncio perturbado, no vazio desumano das verdades cruas
Caminho sozinho entre prédios povoados, nos becos, vielas e nas calçadas urbanas, solitário busco sentido em meio aos passos. Um grito contido quer sair das entranhas e regular minhas medidas com descompasso. Inclusive dá nome ao livro, né? Descompasso, né? Esse descompassar importante, que eu entendo ser importante para toda essa engrenagem que é a vida, que é o dia a dia, que é... Então esse poema, acho que ele fala bem dessa questão urbana que eu trago na minha poesia. Eu gosto bastante falar de poesia brasileira, de João Cabral, a Carlos Drummond. Os clássicos me interessam, mas gosto também de Paulo Leminski, de Arnaldo Antunes, essa galera que traz uma nova... comparado com o marginal às vezes e tal, né? Também me interessa o uso da palavra, essa novidade que é trazida mesmo na poesia. Também gosto bastante. Acho também que não restringe o poesia ao poema, a forma poema, né? Acho que música traz muita poesia, né? Me sinto influenciado também por Lenine, por Zé Cabaleiro, por Zé Ramalho, por Raul Seixas, né? Por rap, cara, rap, e Araraquara tem muito rap bom e é poesia pura. Eu busco na minha poesia essa denúncia também, que o rap busca, essa denúncia das mazelas mesmo, da negligência do poder público. Eu busco isso na minha poesia. Eu acho que a poesia ela pode também ter essa função, se ela quiser ter essa função, não que seja uma obrigatoriedade, né? Acho que ela pode transitar por onde ela quiser. Ela pode ser acadêmica ou do beco, da viela, né, da periferia. Eu acho isso importante, isso dá voz, isso empodera, uma palavra que se usa bastante hoje em dia, né? Eu acho que é por aí, acho que a poesia ela pode emancipar as pessoas. Percepção impulsiona a ação e, aliada à razão, ajuda na deliberação entre o real e a ilusão. Eu tenho uma relação com o meu trabalho muito de deixar embora, assim, né? É até uma dificuldade, eu percebo que sempre, do momento que eu termino meus escritos até o lançamento dele, me parece que ele já ficou para trás de mim. Eu não quero mais nem falar dele muitas vezes, é um negócio... eu estou sempre procurando algo daquele momento. Eu sempre busquei um viés independente, assim, eu nunca... Toda vez que eu precisei do poder público no sentido de estrutura, de local, sempre fui muito bem atendido. Em 2015 eu lancei o primeiro, e 2016 o segundo, 2017. Então, nesse sentido, sim. Sinto falta, acho que, principalmente da minha área, da literatura. Eu vejo a cidade fervilhando cultura ultimamente. Isso está acontecendo, a gente vê show, carnaval, teatro, Semana Luiz Antônio, muito bacana. Sinto um pouco de necessidade de um olhar para a literatura, que já é um gênero marginalizado, porque as pessoas não leem, essa é a realidade. As pessoas não leem, elas não... Uma amiga fez uma reflexão esses dias que, na verdade, o que vem de livro é muito mais o carisma do autor do que propriamente o livro, né? Eu sinto, e ela falou, eu falei, poxa, e é verdade. Comprar livro é um problema para as pessoas e tal, mas eu sinto esperançoso, entre aspas, de que as coisas podem melhorar, né? Que as coisas podem ter um incentivo maior a isso e tal, né? É que é uma questão de estrutura mesmo, né? Estrutural, né? Que está na educação, né? Que está na fomentar a criança desde cedo a gostar de leitura. A gente precisa formar esse público ainda, ele parece que não existe ainda, né? E as dificuldades de ser um autor independente, né? De fazer por conta própria, independente no sentido de distribuir, de correr atrás, de lançar. Ainda sinto que não é na grande maioria não é um leitor que está ali querendo ler aquilo, a sensação que eu tenho, né? Talvez por falta de fomento, por falta daquilo que a gente estava falando mesmo, de hábito, de cultura. Eu escrevo porque é a forma que eu encontrei de me manter limpo. Isso é muito mais importante que qualquer outra coisa que possa acontecer com a obra depois disso. Esse é o meu entendimento. Se vende ou se não vende e tal, eu acho que isso ficou num plano secundário. Eu acho que a literatura e a poesia, o poema, ela pode
ajudar o aluno na construção de pensamentos abstratos, ela pode ajudar o aluno a tentar entender o entrelinhas, ela pode ajudar o aluno, e eu utilizo como uma ferramenta dentro da aula de filosofia. E a gente tem um slogan que é leia poesia em voz alta, né? E é isso, ler poesia em voz alta causa um clima muito agradável quando você entra nessa atmosfera e despido de qualquer preconceito ou qualquer problema que esteja fora dali, né? Estar naquele momento lendo poesia em voz alta é uma forma de oração, talvez. Não que a poesia tenha que, volto sempre martelo nessa ideia, tem que ser nada, né? Ela não tem que estar à função de nada, nem de ninguém e tal, mas ela é quase que uma reza, né? No meu caso, que sou agnóstico, então ela é a própria reza. Do lado de fora, procuro o que está dentro. Mas como é determinista um olhar autônomo, mas como é dificultoso um sentir autêntico, quando faz de si mesmo vidraça e pedra, lançada com a força da própria ventania, tempestades entram e dançam na cabeça. Mas esse rodopio não é somente mau. Ainda que a priori sangre e desespera, sangrará até a calmaria desses ventos que passam com o descanso do caos. Tem um final de um poema que eu falo assim: não me desespero, o presente é tudo que eu espero. Mas é lógico que a gente queria... Eu continuo escrevendo, a ideia é em breve ou até o fim do ano ter um livro pronto e tal, nessa parte da literatura. A gente tem esse grupo de filosofia chamado Jardim de Epicuro, que a gente se reúne mensalmente lá na Praça Escalamandré para tratar sobre algum tema filosófico, pelo viés filosófico. Tem esse grupo de poesia, que é o Balaio de Poetas, que também reúne poetas e reúne leitores de poesia. A gente também se reúne mensalmente, tratando sempre um poeta. Cada mês é um poeta, comes e bebes e diversão e tal. Todos são bem-vindos. Quem tiver o interesse de participar é bem-vindo. Volta e meia aparece um membro novo e a gente incorpora e entra no ritmo e a gente vai embora. Eu gostaria de ver a cidade fervilhando sempre mais cultura. Eu acho que isso é emancipador, isso faz as pessoas se sentirem bem, isso faz as pessoas se sentirem pertencendo a algo, né? Eu vejo o movimento da Secretaria de Cultura para isso e acredito que possa melhorar, sim. Acho que vem num caminho. Espero ter mais momentos literários, que é a minha área, né? Isso a gente vem aguardando. E boto uma fé que vai rolar, vai rolar. Acho que as pessoas que estão mexendo com isso me parecem estar comprometidas com isso. Eu não estou acompanhando diariamente, eu não tenho um viés partidário nem político, mas venho percebendo esse movimento na cidade, que é algo que vem me agradando, venho vendo as pessoas felizes com isso. E talvez o Conselho de Cultura é um lugar de atuação para poder colocar essa demanda, né, da literatura, né, que é a minha área, né? Eu vou defender o meu peixe. Acho que eu pretendo continuar nessa caminhada e ver o que vai ser, o que o acaso me reserva. Penso ontem e sou instante ainda.